Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, boa noite. Olá, sejam bem-vinda. Bem-vinda, querida Eliette. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Seja bem-vindos, seja bem-vindos. E vão pegando esse aviãozinho aí, gente, e vão convidando o máximo de pessoas. Oi, Renilda. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Oi, querida. Vamos lá, gente. Pega este aviãozinho aí e chama o máximo de pessoas. Eu vou chamar algumas pessoas aqui, estou convidando pessoas para participar desse momento. Se você puder fazer isso, vai ser muito, muito, muito bom. Muito bom. Me ajuda aí, como diz um certo discípulo meu. Me ajuda aí. Vamos lá, estou chamando aqui um monte de gente para tornar esse momento muito edificante para as nossas vidas. Gente, parece que não acaba a lista aqui. Oi, Andressa, tudo bem? Ah, é tão bom estar em Friburgo com um inverno mais quente, gente. Como é bom. Como é bom. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Oi, Mary Rose. Receba meu abraço. Pois é, receba meu abraço. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui uma coisa, gente. Um momento só. Espera aí. Eu botei mais luz. Você vai descobrir que com o passar dos anos você tem uma dificuldade de poder lidar com escuridão. Quanto mais luz, melhor. Então eu estou nesse momento. Quanto mais luz, melhor. Por favor, vão usando esse aviãozinho aí, vão chamando mais pessoas para este momento. Eu vou esperar dar 18:02 para começar a compartilhar o que eu tenho para compartilhar com vocês. Todos são muito bem-vindos. Você que não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube, por favor, querido, passa lá e se inscreva, compartilhe, assista, né? A minha intenção, como a live ela é diária, né? Essa série de lives sobre a minha experiência com a depressão. Então, você, todos os dias, esse vídeo que nós estamos gravando agora, né, no Instagram, vai estar disponível no canal no YouTube. Então, eu peço a você que se inscreva. 3 coisas que você vai fazer para mim: se inscrever, assistir e compartilhar. Tá bom? Eu preciso confessar para vocês que ontem eu estava um pouco ansioso, né, de como seria o repartir de coisas tão pessoais com pessoas que são próximas e não são próximas. Algumas eu conheço, outras eu não conheço. Algumas fizeram e fazem parte da minha história, outras não. Então eu fiquei preocupado e pensativo se eu não fui tão verdadeiro, né? E você fica sempre com aquela impressão, será que eu escandalizei alguém? Até porque se cobra, digamos assim, de um líder religioso
uma postura de super-homem. Não que o líder religioso precisa ter essa postura de super-homem, mas as pessoas acham que o líder religioso, um sacerdote, não tem problemas como elas, né? E eu gosto muito de lembrar que quando Tiago escreve sobre Elias, ele declara assim do grande profeta Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Existe uma versão que diz assim que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos. E aí, quando nós pensamos em depressão, você vai ver Elias um pouco deprê após o enfrentamento dele com os profetas de Baal e a ameaça que Jezabel fez a ele. E quando ele foge, ele fala assim para Deus, só eu fiquei. E aí ele fica numa sonolência louca, fugindo da realidade, vai para uma caverna. E Deus tem que cuidar de Elias para que ele pudesse passar por aquele momento e continuar fazendo aquilo que Deus tinha determinado que ele fizesse. Então eu quero que você possa lembrar que qualquer pessoa, qualquer ser humano, independente da posição que ele ocupe, está sujeito a ter depressão, tá? Isso ajuda a gente a trabalhar os nossos preconceitos, tá bom? Mas eu quero, dando continuidade, hoje o tema seria os primeiros sintomas. Como eu falei para vocês da minha ansiedade ontem, sobre como é que seria esse momento, eu terminei falando de algumas coisas que eu senti como que sinalizou que foram os primeiros sintomas da depressão. Mas eu quero começar, gente, é hora de coçar o ouvido. Deu uma coceira horrorosa no ouvido agora. Mas eu quero começar com um salmo. Salmo 13, do versículo 1 ao versículo 6. Olha o que diz esse salmo. E eu vou ler na nova versão transformadora. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo. Ainda bem que a coceira passou, porque a vontade era meter o dedo no ouvido. O salmo diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Observa como o salmista começa esse salmo, compartilhando com Deus de um sentimento de desamparo, de um sentimento de ter sido esquecido por Deus. Isso é um sentimento. Isso não é uma verdade, é um sentimento. Quero dar uma dica para vocês que é super importante. Aprenda a repartir os seus sentimentos com Deus. Quando nós pensamos em sanidade emocional, nós precisamos aprender a repartir os nossos sentimentos com Deus e com pessoas que estão próximas e que são sadias o suficiente para nos ouvir. Então ele continua, vou recomeçar o salmo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos. Olha que expressão fantástica. Restaura o brilho de meus olhos. Ou morrerei. Esse era um sentimento que eu tinha, gente. Um sentimento de morte. E o salmista diz assim: restaura o brilho dos meus olhos, ou morrerei. Não permita que meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Esse salmo é fantástico. Salmo 13, são só 6 versículos, tá? Então é um salmo que você lê rápido. Mas eu gosto muito, porque quando ele fala aqui dos sentimentos de desamparo dele,
do sentimento que ele tem de ser o versículo. Esse que é o detalhe, é porque como eu copiei da Bíblia, Sofia, eu não sei te dizer o versículo, porque está corrido aqui na minha agenda, tá? Mas é Salmo 13, de 1 a 6. Só voltando. Ele compartilha com o salmista, aliás, o salmista compartilha com Deus o sentimento de desamparo, o sentimento de ter sido esquecido. E como eu me propus falar dos primeiros sintomas da depressão, eu posso dizer para você que o primeiro sintoma começou em 2018, quando eu comecei a ficar muito mal todo dia 10 de setembro, que seria aniversário do meu pai. Foi um dos primeiros sintomas. Fui tratado, e a gente pensa que luto é uma coisa que tem que acabar rápido, né? E nesses dias eu conversando com uma professora minha, e ela falou uma coisa que foi muito esclarecedor para mim. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um tempo. Então, eu ainda tive que trabalhar o luto da perda do meu pai, que foi em 2009, né? Perda de sobrinhos, perda da minha irmã, esses detalhes todos. Mas o que foi mais impressionante foi o sentimento em relação ao meu pai, que eu comecei a ficar mal todo 10 de setembro. Quando mudei para Friburgo, né? Tudo ok, cheguei aqui feliz da vida. Só que quando eu cheguei em Friburgo, em 2019, eu tinha que fazer frente a um congresso, né, que é muito conhecido, chamado Summit. E nessa primeiro momento, eu só me encaixei na estrutura que já estava tomada, já estava formada, melhor dizendo. Só que em 2019, eu tinha que encabeçar a equipe que organizaria este congresso. Eu não ia fazer as coisas sozinho. Eu ia fazer com uma equipe. Mas o sentimento primeiro que eu tive era como se tudo dependesse de mim. E aí eu fui tomado com um sentimento de incapacidade. Então, a primeira coisa que eu tive que lidar foi com esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de impotência, de que eu não conseguiria fazer frente a esse grande desafio. 2 homens de Deus que estão sobre a minha vida, né, que são parceiros, que são amigos, e aí é o Bispo Francisco e o Bispo Sérgio, diziam para mim: Washington, é simples, é só fazer uma equipe, o pessoal que está trabalhando ano passado sabe trabalhar esse ano. Só que eu não consegui caminhar em nada em relação ao Congresso, em nada. Então foi a primeira coisa. Aí vem o sentimento de tristeza em relação a dia 10 de setembro, né, do ano passado. Juntamente com o sentimento de capacidade, somado com a perda com o sentimento da perda da minha irmã, tudo isso em setembro. E setembro é meu aniversário, né? Quando chegou no meu aniversário, eu não queria nada, eu não queria nenhum tipo de celebração. Esse era o sentimento que eu tinha. Só que uma coisa que ficou uma interrogação na minha cabeça era por que esses meus sentimentos em relação à perda do meu pai. Porque como eu falei ontem, a minha paixão de vida era minha mãe. A minha fonte de segurança era minha mãe. Tanto que a possibilidade de perdê-la me assustava. Mas eu nunca tinha esse sentimento em relação ao meu pai. Quando eu me converto aos 20 anos, é uma das primeiras coisas que Deus começa a trabalhar comigo, é justamente o meu relacionamento com meu pai. Só tem um detalhe, que como você é muito imaturo emocionalmente, você tem dificuldade de discernir sentimento de quem você está sentindo e sentimento de quem você está vivendo. E aí eu descobri, com o passar dos anos, que eu vivi os sentimentos da minha mãe durante muitos anos. Muitos anos. Eu nunca tive problema com a família do meu pai, mas a minha mãe teve. E aí, os sentimentos que ela tinha em relação a eles, eu também tinha. Não queria proximidade. Quando a minha avó morreu, eu não conhecia a minha avó paterna, gente.
E a coceira voltou. Quando a minha avó morreu, minha avó paterna, eu não tive nenhum sentimento de perda, porque eu não a conhecia, eu não convivi com ela. Eu chorei porque eu vi meu pai chorando. Né? Eu passei a mão nas costas dele, fiz uma massagem nele, porque eu vi que estava doendo nele. Mas eu não tinha sentimentos porque eu não a conhecia, eu não convivi com ela. As pessoas que eu conheci da família do meu pai foram aquelas pessoas que vieram à minha casa. Quando criança, quando adolescente, mas eu nunca tinha ido estar com elas. Eu fui ao interior do meu pai depois da morte dele, depois de muitos anos da morte dele, depois da morte da minha irmã. Aí que eu fui conhecer essa parte da família melhor que eu não conhecia. E fui saber de histórias que eu não sabia. Então, voltando. Quando meu pai morre, meu pai, ele foi um homem assim... Seu João Rangel era fantástico, gente. Eu descobri no enterro do meu pai, né? Nós somos 5 filhos, né? Eu sou o 5º, como eu falei ontem para vocês, do relacionamento do meu pai com a minha mãe. Só que meu pai teve um outro relacionamento fora do casamento, aí ele teve 3 filhos. Eu tive muita dificuldade de aceitar esses irmãos. Tanto que eu não chamava de irmãos, eu falava que eram filhos do meu pai. Por quê? Porque os meus sentimentos estavam atrelados aos sentimentos da minha mãe. Era como se aceitar esses irmãos era aceitar a traição do meu pai. Eles não tinham culpa, mas os meus sentimentos falavam outra coisa. Então eu nunca convivi com eles. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei com um deles numa escola durante 5 anos. Eu era professor de matemática, ele era professor de educação física, e eu só cumprimentava como qualquer outra pessoa. Bom dia, boa tarde, bom dia, tchau, tudo bem? Até participarmos, ríamos juntos na sala dos professores de situações que aconteciam, mas nunca conversamos. Nunca conversamos. Quando é que isso foi mudar? Próximo do meu pai morrer, eu fui a São Luís, preocupado em trabalhar com a minha mãe a questão de perdão por todas as mágoas, né, dos anos que ela viveu com ele e de todas as experiências que ela teve com ele. Aí eu descobri que eles já tinham conversado, já tinham lavado a roupa suja, minha mãe estava super bem. E pasmem, como minha mãe estava bem. Minha mãe virou para mim assim: meu filho, sabe quem ligou para cá? Fulano de tal. Justamente a mulher com quem meu pai tinha tido esses 3 filhos. Mamãe conversou com ela. Mamãe deu o telefone para ela conversar com meu pai. Eu falei: dona Lenira, a senhora está fantástica. E aí, depois, nesse dia que nós estávamos conversando sobre isso, um dos meus irmãos, por parte de pai, ligou para minha casa, para casa da minha mãe, melhor dizendo, para saber do meu pai. E eu atendi o telefone, comecei a conversar com ele, e ali eu descobri que eu estava pronto para me relacionar com eles. Pronto para me relacionar com eles. Só que essa proximidade maior só foi acontecer com ele especificamente, com esse meu irmão, que o nome dele é Jorge, quando eu perdi a minha irmã. Agora eu consigo lembrar, gente, o ano. Acho que foi 2016 que eu perdi a minha irmã, Joana. E aí nós fomos conversar e eu fui botar para fora tudo que estava na minha alma. Eu fui dizer para ele, entre as coisas que eu disse para ele, eu falei assim para ele: querido, vocês tiveram o coração do meu pai, eu tive carcaça. Porque o pai que você compartilha comigo, que foi o meu pai para você, não foi o mesmo pai para mim. Só você pode pensar, então o seu pai, quando seu pai morreu, você estava com problema, com mágoa dele? Não, porque Deus me levou a perdoar o meu pai, Deus me levou a me relacionar bem com meu pai. Se existe uma coisa que eu sinto falta, eu costumo dizer muito isso até hoje, no dia 15 de julho, quando a Ana Maria faz aniversário,
E no dia 26 de setembro, quando eu faço aniversário, saudade de quê? Da ligação dele. Porque o seu João Batista Rangel não ligava meio-dia para parabenizar. Não, meu pai ligava bem cedo para dizer, para dar parabéns para a gente. Então eu sinto falta dessa ligação tão cedo no meu aniversário. E aí eu fui descobrir, depois de 9 anos da morte dele, da importância que o seu João tinha para mim. Então, assim, para mim, não foi fácil lidar com essa realidade, né, de que aquele homem, que até os 17 anos, até os 19 anos, eu tratava com indiferença, tinha dia que eu perguntava para minha mãe, eu lembro que eu perguntei para minha mãe, que dia que meu pai foi mais próximo de mim? Porque eu não tinha registro na mente. Ela falou assim, meu filho, mas o teu pai era assim, era assado. Tá bom. Então, fui trabalhando essas questões em relação ao meu pai. Mas deixa eu só voltar aos sentimentos da minha mãe. Meu pai morre. Eu vou para São Luís para participar do velório dele. Tive que resolver algumas questões no cemitério antes do enterro dele. O corpo dele foi velado na casa da minha mãe. Quando eu chego do cemitério, a casa estava lotada. E aí eu fui encontrando os meus irmãos, parte de pai, a partir da porta da rua. E aí eles disseram assim, eu acho tudo isso daí é sobrinho. Aí eu fui descobrir, aliás, sobrinho, eu fui descobrir que meu pai tinha, por parte deles, muitos netos e bisnetos. Coisas que eu não sabia, gente. E fazia parte da minha família, tá bom? Fazia parte da minha família. Aí, o que aconteceu? Estou indo cumprimentando todo mundo, de repente cumprimento uma moça, e ela falou assim, oi meu irmão. Eu falei, irmão? Ela falou, sim, eu sou a Vitória. Eu falei, oi Vitória, eu não sabia, não conhecia você. Então eu conheci a Vitória, minha irmã, no dia do enterro do meu pai. Agora pasmem com essa história. Descobri que a Vitória nasceu 3 dias antes de mim. Eu sou de 26 de setembro, ela é de 64, ela é de 23 de setembro de 64. Lógico que eu quis saber da minha mãe como é que meu pai reagiu quando eu nasci. Porque 3 dias antes ele estava com uma garota no braço. 3 dias depois ele estava com um garoto no braço. Falei, como é que o senhor Rangel lidou com essa situação? Aí se você pode perguntar, quando é que você descobriu isso? Depois da morte do meu pai. Meu pai ficou me surpreendendo até depois da morte dele. Mas aí eu tive que trabalhar esses sentimentos em relação ao meu pai e no velório dele. Os meus irmãos, esses meus irmãos, parte de pai, estavam presentes, como eu falei, e eu pedi perdão para eles. Pedi perdão para eles da minha indiferença, pedi perdão para eles da forma como, em relação à Vitória, eu não tinha o que pedir perdão, porque eu nem a conheci naquele momento, mas mesmo assim eu fui indiferente, né? Não procurei nem saber se existia. E aí, no dia seguinte, eu fui conversar com a minha mãe. E eu falei para ela, mãe, até aqui eu vivi os seus sentimentos. A partir de hoje, eu vou viver os meus sentimentos. Deus fez uma cirurgia e separou o que era sentimento de Dona Lenira Cabral Rangel e o que era sentimento de Washington Luiz Cabral Rangel. A proximidade maior com um dos meus irmãos, que é o Jorge, que ele me chama de diamante, ele fala que eu sou o diamante dele, veio acontecer quando eu perdi minha irmã Joana. Fizemos uma viagem para o interior do meu pai, onde eu fui conhecer melhor a história do meu pai e fui desfrutar da companhia dele. Posso dizer para vocês que gosto muito do meu irmão. A nossa ligação foi tão forte que parecia que nós fomos criados juntos. A elaboração dessas perdas, né, de pai e mãe, e é interessante, deixa eu fazer uma observação aqui, gente.
Lembra que eu falei que perder a minha mãe para mim era como se fosse perder a minha segurança, minha fonte de vida? Deus trabalhou tanto esse processo de perda, de possibilidade de perda da minha mãe, que quando a minha mãe faleceu, eu fiquei inteiro, porque foi algo muito trabalhado ao longo dos anos. Minha irmã morre em um ano, e eu pedi assim, quando minha Joana morreu, minha irmã, eu falei assim para Deus, minha mãe passou mal no dia do velório dela, eu falei assim para Deus, Deus, eu não tenho estrutura para lidar com duas perdas significativas, então me dá um ano. E Deus me deu um ano certinho. Eu fui em outubro, depois de um ano, para São Luís, né? Deus proporcionou uma situação que me fez estar em outubro do ano seguinte lá, um ano depois da morte da minha irmã. E antes de ir para São Luís, eu falei para Ana Maria, eu estou indo para me despedir da minha mãe. Ana Maria falou assim, que isso? Eu assim, estou indo. Eu pedi um ano para Deus e faz um ano que Jane morreu. E aí eu lembro que uma das noites, começando com a minha mãe, ela vira para mim, para Ana, e fala assim, meu filho, será que nós vamos ainda nos ver? Eu falei, mãe, se nós não nos vemos na terra, aqui nessa terra, nós vamos ver na eternidade. E ali, Ana e eu nos despedimos dela. Então, quando a minha mãe morre, outubro, né? Aí foi outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quando a minha mãe morre, 5 meses depois, eu estava pronto para lidar com aquela situação. Mas aí ficou uma lacuna. Um trabalho que precisava ser feito e que ainda está sendo feito. Eu não sei como é que eu vou me comportar dia 10 de setembro desse ano em relação ao meu pai. Então, essa perda significativa em relação ao meu pai é um outro episódio, é um outro item nessa história da minha depressão. A minha incapacidade com lidar com um desafio tão grande, que era esse congresso que eu compartilhei com vocês, também foi um dos sintomas nesse processo de depressão. E um sentimento, eu não sei se você já teve isso, mas esse sentimento um sentimento de estar só aqui dentro. Você entende o que eu estou dizendo para você? Esse sentimento, ele é muito ruim. Eu acho que eu trouxe ele para mim por causa do meu contexto familiar, que era muito controverso. Então eu tive que aprender a lidar sozinho com as minhas questões pessoais. Eu não podia repartir aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava com eles, porque eu achava que eles não iam entender. Eram tantos problemas na família e eu não queria ser mais um problema para a família. Então esse sentimento de estar num grupo e estar só foi algo que me acompanhou durante muito tempo. Aí você pode perguntar, esse sentimento ainda existe dentro de você? Eu posso falar para você que não. Porque hoje eu consigo repartir mais do que eu repartia antes. Então, tanto que isso é verdade, porque uma coisa que foi importante que eu não tive coragem de falar para Ana Maria em relação ao tempo quando eu estava em depressão muito mal. Eu acordava, gente, naquela posição fetal, com os olhos voltados na parede e com a mente vazia. É assim que eu acordava. E como aquilo doía muito, a forma como eu estava me sentindo, os pensamentos suicidas voltaram. Voltaram com tanta intensidade que eu não apenas pensei, mas eu tramei em como acabar com a existência de Washington Luiz Cabral Rangel. Toda pessoa deprimida pensa, eu creio particularmente, que pensa em se matar. Porque é uma maneira de poder tirar ou acabar com essa dor que a depressão traz. E aí eu lembro que eu não falei para Ana Maria, mas eu compartilhei com Jaime e Amélia. A Amélia está até aqui, não sei se ela já saiu. Eu compartilhei com Jaime e Amélia sobre o que eu tinha pensado, como eu tinha planejado, o que eu tinha feito, né, pensando nessa possibilidade. E aí, graças a Deus,
Amélia e Jaime se mobilizaram para poder me ajudar. E aí que entra a questão do psiquiatra que cuida de mim, né? Nesse contexto, porque foi uma indicação da Amélia, marcaram a consulta, ele teve que abrir um lugar na agenda dele para que eu pudesse ser atendido. E aquele momento ali foi um momento muito significativo, mas mesmo assim, essa situação específica eu não abri com a Ana e nem abri na sala do psiquiatra. Só que nós tivemos uma terapia junto, uma sessão de terapia com 3 terapeutas. Bispa Ana, pastora Silvana Pérez e o Jaime de Paula. E aí, conversando com eles, uma hora a Silvana Pérez virou para mim e falou assim: Washington, fala tudo, fala tudo. E aí eu falei tudo. Aí eu falei isso que Ana Maria não sabia. Uma coisa que é importante, muito importante, esteja perto de uma pessoa com depressão, mas esteja perto não para mandar fazer, não para mandá-la fazer coisas, não para pesá-la. Uma das coisas que eu novamente agradeço à minha mulher, porque a Ana Maria foi muito sábia. Tinha dia que ela abria essa cortina do quarto, ela falou assim: meu bem, levanta, só um pouquinho de luz aqui para você, levanta. Sabe? Mas eu não me sentia exigido dela levantar. Eu não me sentia exigido a ter que fazer algo, porque a vida naturalmente me exigia fazer algo. Então, se eu tivesse tendo alguém que tivesse me exigindo fazer algo, seria muito difícil. Então, uma coisa que é importante, esteja próximo de alguém com depressão. Esteja atento a ela, ao caminhar dela, às atividades dela. Eu via que mesmo Ana Maria, eu acho que Ana Maria, mesmo Ana Maria não sabendo daquilo que tinha passado no meu coração, na minha mente em relação aos desejos de morte, mas eu via que Ana Maria estava sempre muito atenta. Né? Onde você está, como é que você está bem? Né? Sempre muito atenta em relação a isso, sempre muito atenta. Então, eu tive esse suporte, né? Tive que abrir o coração em relação a esse desejo. E eu posso falar para você que é muito assustador. Aí você pode perguntar: por que você não fez o que você pensou? Muito fácil responder. Primeiro, porque eu sempre disse para Deus que eu não queria ser motivo de escândalo. Eu sempre disse para Deus que eu queria ser motivo de louvor a Ele, motivo de honra, motivo de glória. Então eu não queria ser motivo de escândalo, porque eu sabia que tal comportamento podia fazer com que muita gente se afastasse de Deus, que muita gente perdesse a fé, que muita gente ficasse desesperançada. Por quê? Porque foram pessoas que de alguma forma a minha vida influenciou. Então, não fiz isso, primeiro, por causa de Deus. Segundo, não fiz isso por causa da minha esposa. Porque nós brincamos, eu e a Ana, né? Que vamos morrer juntos. Eu não podia desapontá-la, né? Terceiro, eu não fiz isso por causa da igreja. Eu falo: Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso acabar ou contribuir para que alguma coisa que o Senhor ama tanto possa estancar por causa de uma dor minha. Então, por isso que isso me fez mais, me ajudou mais a buscar ajuda. Então, ao compartilhar isso com vocês, é só para que vocês possam pensar um pouco nos sentimentos que invadem a sua alma, nos pensamentos que invadem a sua alma. Tenha cuidado, querido e querida, de não viver sentimentos que não são seus. Eu tive um caso de amor com a Dona Lenira Cabral Rangel. Um caso de amor.
Eu sempre quis cuidar da minha mãe de uma maneira inimaginável. Quando meu pai morre em 2009, eu falei para ela, mãe, vem morar comigo, né? Vem morar comigo com a Ana. E eu lembro que ela falando assim para mim, não, meu filho, eu vou visitar vocês, mas eu vou ficar por aqui. Por que eu estou falando da Dona Mira Cabral Rangel? Porque a maneira como ela viveu a vida e compartilhou a intimidade e a vida dela comigo, em alguns aspectos não foram saudáveis. Mas não porque minha mãe quis que não fosse saudável. Não foi que ela determinou, eu vou abrir a minha vida com meu filho, eu vou dar a ele coisas particulares da minha vida em relação ao pai dele, para acabar com a vida dele. Minha mãe nunca teve essa intenção, mas ela precisava falar e ela não tinha alguém para falar. E ela fez de mim o confidente dela. Ela fez da minha outra irmã, Joana, a confidente dela. E quando a minha mãe me fez confidente dela, ela me afastou do meu pai, emocionalmente falando. Ela me fez tomar um comportamento de protetor dela, de guardião dela. Tanto que eu enfrentava meu pai por causa da minha mãe. E aí eu só fui perceber que eu estava no lugar errado, vivendo os sentimentos errados, muito mais tarde, quando eu fui amadurecer, emocionalmente falando, por tanta exposição a tanto conteúdo terapêutico. E aí eu não tenho como não agradecer a Sara Nossa Terra, porque graças a Francisco Almeida e Ana Almeida nesse processo todo. Porque se existe uma igreja terapeutizada, gente, é a Sara Nossa Terra. Todo o povo da Nossa Terra é um pouco psicólogo, né? Então, eu preciso agradecer. Porque aí tem tanta gente nesse ponto aí que contribuiu para que eu pudesse amadurecer e conhecer um pouco mais das minhas emoções. Então, quero que você possa sempre pensar, você não é os sentimentos que você tem. Você não é os pensamentos que você tem. Quando eu digo assim, mas a Bíblia não fala que aquilo que o homem imagina isso, ele é sim. Mas, por exemplo, eu não sou um suicida. Mas passou na minha cabeça pensamento suicida. Teve na minha cabeça sentimento suicida. Mas eu não sou um suicida. Deus não me chamou para produzir morte. Deus me chamou para produzir vida. E quando eu decido repartir a minha intimidade, a minha vida com você, porque eu quero, através desse momento, produzir vida. Mesmo falando de coisas tão dolorosas. Mesmo falando de coisas tão difíceis. Mas a minha intenção é produzir vida. Porque quando eu olho para esse salmo que eu usei para começar essa nossa conversa, e vejo o salmista dizendo assim para Deus, restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Eu vejo que Deus restaurou o brilho dos meus olhos. Deus sabia que eu não conseguiria administrar por muito tempo, viver com muito tempo, com toda aquela dor que estava presente na minha alma. Eu lembro que quando eu começo a melhorar da depressão, é justamente quando começa a pandemia. E aí, gente, era uma coisa assim super incoerente, porque eu estava cheio de celebração à vida e de repente tudo em volta cheirava morte. Tudo em volta tinha um clima de insegurança, um clima de medo. E eu assim, celebrando a vida ao máximo. Eu lembro que um dia Ana Maria falou assim, meu bem, cuidado para você não estar sendo excessivo. Mas eu falei assim, eu não consigo fazer diferente neste momento. Então assim, existe Deus restaurou de tal forma o brilho dos meus olhos,
a alegria do meu coração por existir, por estar vivo, que eu quero de todas as formas tocar vidas com o máximo de intensidade que eu puder. Nós temos uma filhinha de 4 patas, que vocês devem conhecer, né? A Mel, ela participou de lives e a Mel participa de alguns vídeos que eu faço quando eu saio com ela na rua. Uma coisa que eu fico mais impressionado com a Mel é que a Mel, gente, quando ela sai, ela não quer voltar para casa, porque ela quer andar, 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 andar. E a Mel é uma Yorkshire de 13 anos. Por que eu estou falando da Mel nesse momento? Porque a Mel deprimiu comigo. Olha que coisa louca. A minha cachorrinha deprimiu comigo. E a minha cachorrinha voltou a viver comigo. Assim como o 50 aqui, o 5.5, está cheio de vida, cheio de celebração, querendo fazer e acontecer, assim está a Mel. Assim está a Mel. E a Mel me chama para sair com ela. Ela sabe quando tem sol lá fora, quando a vida está bonita, como diz a Sofia, né? Como tem um céu de brigadeiro aqui em Friburgo, e a Mel quer desfrutar disso. Então olha como é que é incrível. Um animal que está perto de você, sente o que você sente. Sente a alegria, sente a tristeza. Então, assim, Deus restaurou o brilho dos meus olhos. E ele diz assim, né? Restaura o brilho dos meus olhos, ou eu morrerei. E aí ele fala assim, ainda diz assim, não deixes, para lá, deixa eu voltar ali, gente. Restaura o brilho dos meus olhos, ou morrerei. Não permita que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, olha que coisa linda, olha como ele termina isso aqui de maneira linda. E eu faço questão de terminar esse momento falando isso, lendo isso novamente. Eu, porém, confio no teu amor. Eu falei esses dias para alguém, e falei ontem para você, que nesse tempo de depressão eu não conseguia orar. Eu não conseguia ler a Bíblia. Eu lembro de um dia que o Bispo Francisco falou assim para Ana Maria, Ana, leia a palavra com o Washington. Faz ele com o Washington confessar a palavra. Né? Mas eu não conseguia ler a palavra. Eu não tinha prazer. Aí você fala assim, mas você conseguia pregar? Conseguia. Tá aí uma coisa que as pessoas que às vezes se espantavam. Como é que eu conseguia pregar? E Deus me dava a palavra, tá, gente? Deus me dava a palavra para poder pregar. Então eu conseguia pregar. O salmista diz assim, confia em teu amor, por teu livramento me alegrarei. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. A minha alma está assim. A minha alma está assim. Eu me alegro em Deus, sabe? Pelo livramento dEle. Eu confio no amor dEle, porque Ele é bom para mim. Existe uma celebração grande no meu coração. Porque onde tinha morte, Deus colocou vida. Aonde tinha lamento, Deus colocou um cântico de alegria. Então, há muita celebração no meu coração. Por aquilo que Deus fez nesses dias na minha vida, no meu interior, na minha alma. Pelo fato de eu poder sonhar com tanta intensidade e ter a plena convicção de que eu estou no momento certo da história e fazendo a coisa certa. E eu quero terminar falando isso para você. Você está no momento certo da história. E se você não está fazendo a coisa certa, comece a fazer a coisa certa, sem medo de ser feliz. Porque existe um sim de Deus sobre a sua vida. E isso é o suficiente
para você arrasar, para você, como diz um certo cara, colocar terror na terra. Pensa nisso, pensa nisso. Minha irmã está aqui de novo, Eliene. Um abraço, querida, um abraço. Se você está comigo aqui, tem alguém em depressão, ou está com depressão, leia esse salmo com ela, e que a sua oração possa ser por essa pessoa: restaura o brilho dos meus olhos, ou morrerei. Esse clamor Deus atende, porque Ele restaurou o brilho dos meus olhos. E é por isso que eu digo todos os dias: muito obrigado pela vida. Deus abençoe, um prazer estar com vocês. Eu espero amanhã ter a companhia de vocês novamente. Esse vídeo vai estar disponível no meu canal. Tô te vendo, e você vai ver que a cada dia vai ser melhor a sua vida. Porque a Bíblia fala que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Receba meu abraço. Salmo 13, versículos de 1 a 6. Salmo 13, versículos de 1 a 6. Leia na nova versão transformadora, tá bom? Gente, beijão.